It's time! Começou a aula. Nas outras semanas, nós obviamente, tá? Só para lembrar que a gente está estudando leis de Newton. Leis de Newton, dei uma viajada agora. Eu estava dando eletromag, expliquei uma parada de leis de Newton, o pessoal conseguir resolver a questão. Ainda estou pilhado em eletromagnetismo. Eu falei para vocês que a gente ainda está dentro do conceito de primeira lei da termodinâmica, né? Claro, que é o A1, a nossa A2 vai entrar a segunda lei da termodinâmica, e aí em relação de calor, trocas térmicas, enfim. Então, ainda dentro do conceito da primeira lei da termodinâmica, nós precisamos agora lembrar, já que a gente está falando sobre gases perfeitos, né? E falamos sobre a equação de Clapeyron, existe uma situação, duas situações bem atípicas com relação à energia interna, que vai desdobrar em valores de quantidade de calor e valores, equações que vão definir o trabalho, tá? Quando eu estou falando em um gás no geral, a energia interna tem um valor que é a soma da quantidade de calor e trabalho, tá? Primeira lei da termodinâmica. Contudo, todavia, entretanto, no entanto, não, a diferença, né, entre a quantidade de calor e trabalho, falei soma. Então, a energia interna é dada por essa relação matemática, tá? Pela primeira lei da termodinâmica. Ó, deixa eu mostrar lá atrás para vocês. Aqui, ó. Tchucuchu, patati, patatá. Até mudei as cores, mas eu estou melhorando aqui um pouco o layout, mas... lá, primeira lei da termodinâmica aqui, ó. Energia interna era dada por quantidade de calor menos trabalho. Que lindo, mantinha-se assim, a gente vivia dessa forma, tudo bem. Só que agora, os gases, não necessariamente eles podem ser tratados como uma quantidade aleatória de partículas dispersas no ar ou num ambiente fechado. Oi? Tá conseguindo ouvir? Não. Gente? Sim, tô sim, professor. Tá. Eu pensei que fosse o meu áudio que estava dando ruim Não, aqui. tem que estar com o microfone aberto aí. Não, tranquilo. Qualquer coisa é só me perguntar. Então, o que acontece? Agora vamos imaginar uma situação onde a gente trabalha com um gás monoatômico ou diatômico. Opa, peraí, monoatômico e diatômico? Como assim, professor? Significa que eu tenho apenas um material, um único material, tá? É um gás monoatômico. Tem um átomo, né? E como referência. E esse gás preenche um espaço e aí ele sofre variações de temperatura, volume e pressão. Logo, quando eu tenho esse gás monoatômico, ou seja, essa energia interna dentro de um gás monoatômico, eu vou ter a seguinte equação, tá? Que é U é igual a 3 meios de N, que é o número de mols, K é a constante de Boltzmann, tá? E T é a temperatura absoluta. Vocês vão ver que a constante de Boltzmann, relacionada à parte termodinâmica, ela é muito conhecida, tá? Essa constante, ela consegue equilibrar os gases, né? As equações dos gases. É uma constante que, na verdade, é uma constante de ajuste, tá? É uma constante empírica. O que é uma constante empírica? É igual a constante de Boltzmann e a constante dos gases, o R, né? Aquele Rzinho lá que dá 0,002, 82, enfim. Tanto a constante de Boltzmann quanto a constante dos gases perfeitos, né? Ou dos gases ideais, elas são constantes empíricas na sua grande maioria. Por que empírica, professor? Porque, na verdade, elas foram encontradas em laboratório. Acreditava-se, já imaginava-se que existia uma relação entre pressão, volume e temperatura, energia interna, calor, trocas térmicas, blá, 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 o escassachê. E aí, o que eles pensaram? Pô, deve ter alguma coisa, alguma constante, eu acho, né, partindo de uma hipótese, que esse valor, essa constante, deve ser universal. E aí, empiricamente, através de tentativa e erro, encontraram o valor dessas constantes, né? Nesse caso do R, do K, aqui, né, que é a constante de Boltzmann, e assim por diante. Então, a gente tem que, quando um gás é monoatômico, ou seja, ele basicamente, na sua estrutura,
ele só tem, é um átomo que está sendo distribuído dentro de um ambiente fechado, ou, nesse caso, conjunto de átomos, só que do mesmo elemento, tá? Está sendo distribuído de forma aleatória, mas homogênea dentro do sistema, dentro de um sistema fechado, por exemplo, a gente tem essa relação matemática aqui de energia interna, ou seja, a energia interna ela passa a ter uma ação direta no sistema, ou seja, você não precisa mais entender qual é o trabalho que está sendo exercido ou sofrido pelo sistema, qual é a energia, qual é a quantidade de calor que entra ou sai no sistema. Você sabendo que é um gás monoatômico, basta saber a temperatura e o número de mols contidas ali. Sabendo a temperatura, tá? Aqui, ó, e o número de mols contido, tá? A constante Boltzmann é uma constante universal, ela tem um valor dado, e 3,5, obviamente, é uma constante também, tá? Então, você jogando aqui nessa equação, você rapidamente consegue achar a energia interna desse gás monoatômico. Mas, professor, e se o gás não for monoatômico, for diatômico? Gente, tem triatômico, tá? Aí tem poliatômico, enfim, e qualquer outra nomenclatura que vocês imaginarem. Mas, a princípio, a gente trabalha com mono e com diatômico, tá? Diatômico, sei lá, N2, tá? Nitrogênio, hidrogênio, H2. Ah, não, H2 é monoatômico. Deixa eu ver. Diatômico, CO2, tá? Então, o que você tem? Ó? No caso de um gás diatômico ideal, a energia interna depende não apenas da temperatura agora, mas também da rotação e vibração das moléculas. Porque agora você tem. Não adianta, por exemplo, se eu tenho só o oxigênio e ele começa a girar, não importa. Eu ainda vou continuar tendo a, a, a produção de energia interna sendo constante e igual em todos os outros oxigênios que estiverem ali contidos dentro daquele ambiente fechado, daquele sistema fechado. Contudo, se eu tiver H2O, opa, em gás, ou então tiver CO2, CO, metano, metano, né, que esqueci agora a fórmula do metânio, do metano, metano esqueci, C alguma coisa. Metano, met, et, pot, brut, enfim, caguei. Eu não sou químico, então depois eu passo essa informação do metano para vocês. Se alguém lembrar, depois me fala aí. Então, o que acontece? Eu tenho dois elementos, é um gás diatômico, tá? E aí a rotação dele passa a ter uma influência no sistema, tá? Da rotação, a vibração dessas moléculas. Ela passa a ter uma certa diferença do monatômico. Então, a energia interna de um gás diatômico pode ser decomposta em três partes básicas: translacional, energia rotacional e energia vibracional, tá? Ele pode girar em torno de si, girar fazendo uma volta completa dentro do sistema ou dentro de um referencial e vibrar ao mesmo tempo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, imaginando a Terra, né? A Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol. Imagina se ela também sacolejasse, tá? Então, ela poderia ser considerada, por exemplo, dentro de um sistema fechado, um gás diatômico ideal, tá? Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Pode falar. Everton, esse slide seu aí, você pode compartilhar com a turma? Vou, se Deus quiser, nessa Páscoa agora, porque o professor consegue trabalhar quando não tem aula, né? Tá, Nessa beleza. Páscoa agora, eu vou deixar ele bonitinho, redondinho, vou fechar a matéria que é da 1. E aí, se vocês podem me cobrar no domingo de Páscoa sem problema algum, tá? Eu vou ficar puto, mas aí eu vou, e aí eu logo em seguida eu mando para vocês pedindo desculpa. Mas vocês podem Beleza. lembrar para mim, tá? Por favor, por favor. Eu vou estar com o computador direto, onde eu estiver, eu vou estar com esse computador aqui. Aí eu vou deixar ele bonitinho, que eu já estou ajeitando. Se vocês repararem, já botei fundo, estou mexendo aqui nas letras. Agora só falta acrescentar mais algumas coisas, tá? E aí eu mando para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Beleza, que isso aí é fundamental aí para a gente Claro, para estudar, estudar para para a você ter prova, esse né? material. Claro, claro. Aí vamos lá, vamos ver alguns videozinhos que tem alguns exercícios com relação aos gases diatômicos e monatômicos e diatômicos, tá? Só para a gente
Deixa eu pegar aqui, o que eu faço? Tem que apertar o Ctrl e o link. Provavelmente não deve abrir para vocês. Deixa eu compartilhar para vocês. Espera aí. Eu acho que é isso aqui. Não, é isso aqui. Espera aí. Olha o teste. Eu peço Claro, desculpas né? aí. Ou é o Boaro, claro, sempre. Vou sempre indicá-lo. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Vocês chegaram a ouvir alguma coisa, não? Abre aí. Espera aí. Não, tá sem som. Tá, agora eu já aprendi um macete aqui para poder compartilhar o som com vocês. Agora eu tô esperto. Tô esperto. Cadê? Aqui, tchucu-tchucu, cadê? Compartilhar som. Agora eu tô um espetáculo. Eu vou deixar rodar um pouquinho, mas eu vou parando em alguns momentos para poder acrescentar, tá? Porque como é o Beleza. Boaro, a explicação dele é muito, 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 muito detalhada. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para ficar ele aberto para vocês. A tela abriu toda para vocês? Abriu. Show. Então, ele vai explicar aqui com relação ao conceito de energia interna. Ele vai falar um pouco sobre questão de energia cinética e vai mostrar para vocês como a energia interna está diretamente relacionada à energia cinética, tá? E como acontece de aparecer aquele três meios de NKT do gás diatômico. Acho que ele só vai explicar do diatômico, tá? Exatas. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando Física Termologia. Termologia, aula número 15. Aula 15. Na aula passada, galera, eu falei que as moléculas estão se deslocando aqui desse gás, se chocando contra as paredes, se chocando contra esse êmbolo. Galera, é o seguinte, nós temos certeza que esse sistema ele é capaz de realizar trabalho, como nós vimos na aula passada. Você sabe que quando você fornece energia a um gás como esse movimento das partículas, esse choque das partículas com o êmbolo, pode fazer com que esse êmbolo suba. Se ele é capaz de fazer isso, é porque ele contém uma energia. Essa energia que ele contém, nós chamamos de energia interna do sistema, que eventualmente pode, parte dela, virar trabalho. Então, o objeto do nosso estudo nesse momento é essa energia, galera, essa energia associada à movimentação, essa energia associada à temperatura, tá? Maior temperatura, maior energia, menor temperatura, menor energia, essa energia média das moléculas, essa energia do sistema, é disso que nós vamos tratar nesse momento, tá bom? Bom, galera, toda partícula, né, nós podemos fazer aquele estudo da mecânica clássica, que se eu souber a massa da partícula e a velocidade da partícula, eu posso fazer o cálculo da energia cinética nessa expressão. Mas eu já adianto a você, nós não fazemos esse tipo de estudo nesse momento. Ele não vai fazer, mas basicamente ele vai entender, mostrar para a gente que a variação da energia cinética gera trabalho, tá? Então, o trabalho que é a lei da mecânica, né, da energia cinética. Que a variação da energia cinética gera trabalho. Se eu tenho trabalho, logo eu tenho uma relação matemática do trabalho e a energia cinética. Lembrando que o sistema gera trabalho, e esse trabalho está diretamente envolvido, por exemplo, com a quantidade de calor que é gerado, absorvido ou liberado, e, consequentemente, através da primeira lei da termodinâmica, nós conseguimos encontrar a energia interna. Tá? Deixa eu só dar mais um pouquinho. Tchucu-tchucu, cadê? Tá, fala muito não, bora. Aqui. Agora ele vai para onde interessa. O somatório da energia cinética de todas essas moléculas? Claro que sim, né? Claro que sim, ó. Lembra do símbolo da matemática, o nosso símbolo de somatório? É verdade que a energia interna seria o somatório da energia cinética de todas essas partículas? A cada uma delas, a soma de todas, daria energia desse sistema? Claro que sim, né? Claro que sim. Bom, ele está assumindo que o sistema é fechado de tal forma que ele não absorve nem libera calor, tá? Então, para isso, nesse caso, ele está dizendo que a energia interna é o somatório de todas as energias cinéticas que estão ocorrendo dentro daquele ambiente fechado. então veja só, galera.
Vamos pensar então que existe uma energia média, uma energia cinética média dessas partículas, tá? É uma pela outra, você não tem certeza quais são os valores e tal, mas você sabe que existe uma média, um valor médio de energia. Então eu poderia escrever essa energia interna do sistema, esse U do sistema, também como sendo, olha só que eu vou escrever aqui, ó, N vezes a energia cinética média de cada partícula de gás ali. Como é? Na física mecânica e na física mecânica, na física quântica, trabalha com a parte de atômica ou atômica, tá? O nome desse símbolo aqui é braquete, tá? Braquete. Bra e cat. É como se fosse aberto e fechado, braquete. Como é que é, Bora? Como é que é? Tranquilo. Você tem um número absurdamente grande aqui, certo? Certo. Elas eventualmente têm energias diferentes, né? Energias diferentes, tá. Mas e na média? Bom, se eu pegar a média, energia cinética média, a gente representa por esse símbolo aqui, ó, a energia cinética média, multiplicado pelo número de partículas que eu tenho ali, daria a energia total do sistema, certo ou não? Sim, a energia total é N vezes a energia cinética média. Bom, deixa essa informação por enquanto, daqui a pouco eu vou voltar a pensar nela com você. Sendo N, gente, N o número de partículas. Então, vou fazer o seguinte, João. N é o número de partículas. Então, N eu posso escrever como sendo o número de mols vezes aquela... Veja só. O N, galera, esse N0 é o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Esse número é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver um mol de partículas, vai ser 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver meio... Acho que todo mundo entendeu. Deixa eu só andar mais um pouquinho aqui para poder adiantar no que interessa. Pronto. Os caras estudando, demonstrando, eles chegaram à conclusão de que a energia interna do gás pode ser escrita como sendo 3 meios de P vezes V. Galera, isso aqui é simplificado, tá? Daquela que eu mostrei quase agora que eu mostrei para vocês quase agora lá meu pai. No slide, tá? Na verdade, vai ser 3 meios de NKT. Tá? E aí ele vai demonstrar, eu acho que nessa parte aqui ele demonstra exatamente isso. Mas é importante gravar, porque às vezes existem exercícios que você pode utilizar da simplicidade. Às vezes ele pede para você achar a energia interna, te dá literalmente a pressão e o volume, aí tu vai dizer assim, cadê a constante de Boltzmann? Cadê a temperatura? Cadê nananã? E não precisa, basicamente é só você pegar e aplicar diretamente aqui, tá? Na verdade, essa relação matemática ele parte lá da equação de Clapeyron, a partir de determinadas condições de contorno, a partir dessa relação matemática que ele informou aqui, e aí você chega nessa situação aqui, que não é o nosso caso e a gente não tem tempo, infelizmente, de desdobrar até chegar nesse ponto aqui. Mas a gente sabe que o caminho foi esse. Observando a somatória das energias cinéticas que ocorrem dentro do sistema fechado, isso é minha energia interna, e a minha energia interna relacionada a essas energias cinéticas vai me dar, quando comparado à equação de Clapeyron, 3 meios de PV. Para um gás monatômico. Ou seja, monotômico. Essas partículazinhas são bolinhas monatômicas. Bolinhas. Então, a energia interna de um gás monatômico, é possível demonstrar isso, mas não vale a pena nesse nosso estudo, então ficaria um vídeo muito longo. Eu sei, eu falei para eles. A energia interna desse sistema vale 3 meios de PV. Quem que é o P? A pressão. Quem que é o V? O volume. Então, peraí, a pressão é fácil medir, né, Bora? A pressão é muito mais fácil medir do que calcular a velocidade, medir a velocidade de cada uma das partículas, certo? E o volume, Bora? O volume, então, mais fácil ainda, né? Muito fácil você medir o volume em que aquele gás está contido. Então, olha só, a partir de medidas macroscópicas, muito mais fáceis de serem feitas, eu consigo tirar a energia interna do gás. Então, a energia interna pode ser dada como sendo 3 meios de PV. Galera, isso para um gás monatômico. Se o gás for um gás diatômico,
se o gás for um gás diatômico, o que acontece? Aqui passa a ser 5 meios, tá? Mas eu já adianto a você, na grande maioria das questões, vestibular, concurso público, prova, o que cai mesmo é um gás monatômico, 3 meios de P vezes V. Gente, mas lembrando, qual a relação de Clapeyron mesmo, Boaro? Qual a relação de Clapeyron? PV é igual a NRT. N vezes R vezes T. Olha que interessante, cara. PV. Ele só pegou Clapeyron. PV não é igual a NRT? Então, aí pegou 3 meios de NRT. Só que nesse caso aqui, a gente está utilizando esse número total de átomos. K seria a constante de Boltzmann e T seria a temperatura em Kelvin, tá? Que é uma outra relação matemática. A gente também pode usar essa aqui também, que é bem mais simples. É igual a NRT. Então, o U, que é 3 meios de PV, pode ser escrito como sendo 3 meios de NRT. Olha que interessante. Olha que interessante. Sabe que conclusão nós chegamos, galera? Que a energia interna de um gás, ela é função exclusiva da temperatura, ou seja, ela depende exclusivamente da temperatura. Como assim, Boaro? Você falou lá em cima que era 3 meios de PV, como é que você está falando que é exclusivo da temperatura? Porque veja só, nessa expressão de baixo fica mais claro para você enxergar. Porque U é 3 meios de nRT. N não é constante, que é o número de mols que tem aqui dentro de gás? É possível, Ué. é muito possível que na prova tenha uma pergunta de verdadeiro ou falso, que é exatamente essa partezinha, tá? Dica aí, hashtag, dica do professor. R não é constante dos gases? Então a única variável aqui é T, ou seja, U depende exclusivamente de T. Então U é dado por 3 meios de nRT para o gás monoatômico. Gente, e a variação de energia interna, Boaro? Espera aí. A variação de energia interna vai ser 3 meios de NR delta T, né, gente? 3 meios de NR delta T. Ó, se o U é 3 meios de NRT, o delta U é 3 meios de NR delta T. Aí você já consegue tirar algumas conclusões, né, gente? Cara, isso aqui ele, qualquer outro professor, até eu, se estivesse em sala de aula explicando, eu também teria dessa acochambrada. Porque, na verdade, a gente usa a integração, né? A gente usa a variação de integral. E, na verdade, seria DU é igual a 3 meios de NR delta T. DT, né? DT. E aí, teria uma derivada parcial, gradiente e tal. Enfim. Nós conseguimos tirar algumas conclusões importantes. Quais conclusões, Boaro? Olha, você percebe que se o delta U, se o delta T for positivo, então delta U é positivo. Em outras palavras, se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Ok. E se o delta T for negativo, ou seja, se a temperatura diminuir, então a energia interna vai diminuir, tá? Lembrando que a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Gente, eu vou falar só mais um pouquinho aqui para você, tá? Agora que eu falei para você dessa expressão, que U é 3 meios de nRT, eu vou fazer o seguinte, no lugar do U, eu vou escrever 3 meios de nRT, tá? Só para você ver uma coisa interessante. Vai aparecer aqui uma constante, chamada constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Que é bastante importante no estudo da física. O N está aqui, né? Isso aqui era o número de mols vezes o 6 vezes 10 a 23, né? Uhum. Vezes o N0, vezes a energia cinética média. Olha só o que eu fiz. Agora eu cancelo esse cara com esse cara, que é o número de mols está nos dois termos. Se eu passar esse cara dividindo, só vou inverter o lado, tá? Não, eu vou deixar assim mesmo, depois eu inverto o lado. Ó. Se eu passar esse cara dividindo, se eu passar o N dividindo, vai ficar 3 meios de R por N0. O R, galera, aquele 8,31, quando é dado sempre internacional, é o 0,082, atmosfera, litros, mol Kelvin, lembra? E o N é o 6 vezes 10 a 23. Então, isso aqui é igual à energia cinética média por molécula. Só que esse cara aqui, ele tem um nome especial. O R por N0, representamos pela letra K, chama constante de Boltzmann, tá? É um número muito pequenininho.
é 1,38, 1,38 vezes 10 a menos 23. Não precisa decorar não, tá? É uma constante. 1,38 vezes 10 a menos 23, que é o K, que é a constante de Boltzmann. 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, tá? Boltzmann, com Z. Boltzmann. Tudo bem? Resuminho para você. Vamos estudar a energia que essas moléculas têm aqui, beleza? Esse gás Agora nós de vamos molécula a molécula. pegar Tá bom? Isso aqui é exercício. gás. Que se... Vamos lá. Lembram das fórmulas, né? Eu acredito que vocês tenham decorado aí ou anotado em algum lugar. Querem que eu volte um pouquinho para vocês anotarem as fórmulas? Hello? Alguém aí? Pode voltar, pode voltar. Pode voltar? Voltar só um pouquinho para vocês anotarem as fórmulas. Espera aí, deixa eu abrir o quadro aqui para vocês. Pronto. Basicamente essas aí, tá? Para esse exercício nós vamos usar uma dessas três. Eu acredito que aquele exercício não vai utilizar a constante Boltzmann, não. Posso? Pode. Então vamos tentar fazer? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Eu só vou ler aqui para poder ficar gravado no áudio. A energia interna U, tá? Certa quantidade de gás, que se comporta como gás ideal, contida em um recipiente, é proporcional à temperatura. Isso a gente já sabe. Bom, e seu valor pode ser calculado utilizando a seguinte expressão: U é igual a 12,5T. Isso é um dado, uma informação, é uma equação gerada pelo próprio problema, tá? Ou seja, você não vai precisar, a princípio, na minha concepção, de usar direto aquela equação de Boltzmann, aquela equação, perdão, do gás monotônico. Mas vamos continuar. A temperatura deve ser expressa em kelvins e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a temperatura de 300 Kelvin e em uma transformação a volume constante recebe, e se ele está recebendo, o processo é o quê? Endotérmico. Aí você vai ter que saber se é negativo ou positivo. Recebe 1.250 joules de uma fonte de calor e sua temperatura final será, opa, esse sistema ele não está fechado, porque ele está tendo troca térmica. Então, obviamente, a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica aqui, lembrando que o U agora ele tem um valor dado, uma equação dada. Nesse caso, né, nem vamos usar a princípio aquela equação, provavelmente, que é a 12,5. Note que, se eu estou entendendo aqui, o recipiente ele está fechado, eu acho que não ocorre trabalho. Se não ocorre trabalho, só a troca térmica é energia interna, então eu tenho que a quantidade de calor é igual à energia interna, tá? E a pergunta aqui do problema é, ele quer o quê, na verdade? Nem vi. Pode ser com qualquer expressão. A temperatura deve ser expressa em Kelvin, a energia em joules. Se inicialmente o gás tem tarará, tá. Ele quer saber qual é a temperatura final. Ele quer saber o ΔT. Olha o macete, ele explicou o macete lá atrás. Se eu tenho ΔT, então eu vou ter ΔU, tá? Vamos tentar fazer? Vamos ver se com essas informações aí extras a gente consegue construir. E aí, alguém acabou? Alguém achou algum valor?
Alguém encontrou a resposta? Vai, gente, abre o coração aí. Ninguém tentou, né? Olha só, chega no dia da prova, não treinou, aí dá ruim. Vamos lá. Aqui ele vai fazer, olha só. U é igual a 12,5T, tá? A gente sabe que ali a gente está definindo como um gás monatômico, então U é igual a 3 meios de NRT. Se ele não falar, U, você pode definir, caso você precise, por 3 meios de NRT, tá? Caso ele não falar, ou 3 meios de PV, ou 3 meios de NKT, enfim, só para vocês lembrarem. Então, continuando mais um pouquinho para frente. O que ele fez agora foi o seguinte: lembra que ele deu a variação da temperatura? Ele diz qual é a temperatura final, logo ele está calculando que é a variação. Então, se a temperatura varia, o ΔU vai variar também. Então, então esse ΔU, que é o dado pela equação, que é a expressão que rege naquele sistema, que é 12,5 vezes T, ele vai ser ΔU é igual a 12,5 vezes ΔT. A gente tem a temperatura final e a temperatura inicial. Mas a gente não conhece o ΔU. Opa, mas a gente sabe quem é igual ao ΔU, que é a quantidade de calor, tá? Que ele deu lá no problema. Porque não tem trabalho, mas pela primeira lei da termodinâmica, né, a gente sabe que energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Se não tem trabalho, logo a quantidade de calor é igual à energia interna. Dá mais um pouquinho. Tchucu-tchucu. Ah lá. Quanto que vale a quantidade de calor que ele deu? 1.250, lembra? No problema? Então, 1.250, que é a variação da quantidade de calor, logo vai ser a variação da quantidade de energia interna, é igual a 12,5 ΔT. Se você sabe a temperatura final menos a inicial, logo você consegue resolver esse problema aqui e achar a temperatura final, que vai ser 100 Kelvin. Vai ser 100 Kelvin a temperatura final? Pode abrir o áudio, gente. Não sei se não sei se é comigo ou com vocês. Eu paro aqui, gente. Terminei aqui. Tá ótimo. Acabou? É 100 Kelvin? Será que tem essa resposta lá? Nem tem essa resposta. E aí, o que que eu faço? Acabou aqui? Gente, será que caiu a conexão? Caiu não, Everton. Ah, tá. Não, né? Porque ele não quer a temperatura final. Aqui eu achei a temperatura final? Não. O que eu tô achando aqui é a variação da temperatura. Eu sei qual é a temperatura inicial que ele deu no problema, menos a temperatura final. Né? Não, perdão, a final menos a inicial. Eu sei quanto que é a inicial, eu preciso descobrir a final. Aí o que ele faz aqui no problema é exatamente isso. A ΔT vai ser T final menos T inicial, que é igual a 100. O T final que ele quer, o T inicial ele deu, que eu acho que vale 300, se eu não me engano. E vou lá, jogou para o lado negativo, vai para o lado positivo, vai ficar 400 Kelvin, letra C. Alguém não entendeu? Tipo assim, que merda que está acontecendo? Por que que eu fui escolher engenharia mecânica na minha vida? Alguém não está entendendo nada? Tipo assim, eu não entendi por que eu fui concebido e colocado nesse mundo. Alguém? Everton, eu estou aqui nessa aí. Por que que eu estou fazendo engenharia mecânica? Pô, você tem 12 engenharias? Enfim, Só que eu estou Só o dormindo seguinte, sentado. com relação ao cálculo aí, beleza, a variação de temperatura ali. E essa fórmula aí que ele colocou, o ΔU sobre 3,2 NR ΔT? isso aqui? É, Isso aqui foi só para demonstrar que se a temperatura variar, o ΔU varia. Só isso. tá. Só Para para quê? conseguir chegar Para no cálculo ali. utilizar, é uma questão, é só didática mesmo, é só para mostrar Tá. para você que se isso acontece aqui, então necessariamente tem que acontecer do lado de cá na equação que foi proposta pelo problema, entendeu? Entendi. Ele Então, pegou a fórmula e falou que isso para aí. pegar a variação tem que Se fazer isso é uma verdade para isso aqui, então tem que ser uma verdade para essa aqui também. substituindo. Exatamente. Aí ele como não tem trabalho,
só tem troca térmica, né? Quantidade de calor e energia interna, então a quantidade de calor é igual à energia interna. Se a quantidade de calor é igual à energia interna, então logo esse valor aqui é 1.250. 1.250, que vai ser igual a 12,5 ΔT. ΔT, ele fez a continha, achou 100 Kelvin. Só que não é a resposta final. O que ele quer, ele não quer a variação de temperatura, o que ele quer é a temperatura final. Então ele veio aqui, ó, e disse, ó, variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, que é igual a 100. A inicial vale 300, 300 joga para o outro lado somando, vai ficar Eu 400 e não tem acabou. esses 300 aí, não. Tem como voltar só lá na pergunta? Aqui os 300. Ah, ele voltou lá. Eu pulei isso aí. Ó. Inicialmente, o gás está a temperatura de 300 Kelvin. Deixa eu só dar um Dá um print. Qualquer coisa, manda no grupo, que aí, de repente, se alguém que depois quiser tentar fazer. Beleza. Agora vamos no próximo, vamos no outro. Peraí. Deixa eu voltar para cá. Control. Peraí. Alô, meus queridos alunos aí do IFRO, Campus Oeste, estudantes da agronomia, da física do ambiente agrícola 2, você estudante de todo o Brasil, amantes aí da física, Everton, estudante do curso... Oi. agora sim. Estava aparecendo o vídeo, não. Ah, tá. Não. Não, que eu estava exatamente ajeitando aqui. Tá aparecendo um som para vocês já? Sim, Everton. Ah, tá legal. Para mim não estava nem aparecendo. Enfim, vamos tentar fazer isso agora? A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas suas partículas, tá? Aí, dessa forma, qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Aí está considerando aqui a constante dos gases, né? 8,31 joule-mol por Kelvin, tá? Ele esqueceu de botar a pressão. Aqui, na verdade, é 8,31 ATM Joule por mol Kelvin, tá, gente? É ATM. Tem um ATM aqui, ó, acho que ele que morreu no jogo. Enfim. Aí agora é só fazer, né? A energia interna é 3 meios de nRT. A energia interna, ΔU, é 3 meios de nRT. Mete bronca aí. Lembrando que aqui a temperatura está em Celsius, tá? Ela não pode ficar em Celsius. E aí, já fizeram? Molezinha? Se cair Não, na prova não, Everton. gabarita? Não, Everton. Não conseguiu? 3 meios de nRT? Número de mols está dado. O Eu R consegui foi achar dado. O tempo, a 5.004. temperatura está aqui. Só volta a passar para Kelvin. Somar 273,15. Acabou. É só botar lá. É substituição direta em fórmula.
U é igual a 5.478,4 joules. Eu acho que é essa a resposta, sim. Deixa eu só ir lá agora. Isso aí, ó, 5.478,4 joules. Ó, o número de mols é 1,5 mols, né? A temperatura está em 20 graus Celsius, tem que passar para Kelvin, então é só somar 273,15. Aí, ó, R é 8,31 joule mol Kelvin, tá faltando ATM, nem ele percebeu isso. E ele quer energia interna. A gente sabe, quando ele não fala nada, é monoatômico. Quando é diatômico, ele tem que falar, tá? É diatômico, é uma regra universal, tá? Todo mundo entende assim. Tá tendo um problema e você precisa utilizar essa regra da energia cinética, a relação de energia cinética do gás para energia interna, se ele não estiver falando nada, é monotômico. Então, é 3 meios de NRT e vive. Aí, substituir os dados, só substituir direto, substituição direta, tchucu-tchuco, multipliquei tudo, tchucu-tchuco, dividi por 2, tchucu-tchuco, e tchucu-tchuco, achei a resposta. Eu acho que tem outro exercício também, peraí. Aqui acho que tem outro, não sei. Acho que ele não dá outro, não. Não, vamos para outro. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Calma, que já vai abrir. O pessoal tenso aí, vai ficar, professor, o que você quer? Sim, eu não paguei no YouTube, então eu fiz um pouquinho chato aqui de propaganda. Pronto, peraí. Calma, vou botar lá no treco doido aqui, peraí. Tá calma nessa hora. Pronto, deve estar aparecendo para vocês, eu acho, agora. Apareceu, gente? Alguém Ainda não, entendeu? Everton. Ainda não? Tô vendo já. Agora foi. Ah, tá. Alberto está com a internet Megazord Bu- na casa dele. A Bugada, Hyperlink, minha da internet tá Hyperlink lá bugada. lá da Amazon, não, da Tesla, e tá dando esse mole aí. Isso aqui é Vambora. GatoNet, Everton. Gato net nada, tu é rico, vambora. Então aqui, olha só, considere, aqui já aqui tem que trabalhar um pouquinho a cabeça, tá? Com calma, com carinho, tá? Não faça besteira, pense direito. Considere dois balões de vidro de mesma capacidade. Essa é uma questão muito boa de prova. Contendo gases A com 1 mol e B com 2 mols ideais. A massa de cada molécula de A é 4 vezes maior que a massa da molécula B. Olha que interessante. Sabendo que os gases possuem a mesma temperatura, olha, possuem a mesma temperatura, essa informação é importantíssima. Aí ele pergunta, letra A. As energias cinéticas média por molécula. Qual é a energia cinética média por molécula? Interessante, energia cinética. Como é que se calcula a energia cinética média por molécula? É energia interna, 3 meios, gás monatômico. Lembra, energia cinética média é a mesma coisa de dizer energia de um gás monatômico. Então, é 3 meios de nRT. Aí, ó, as energias internas, tá? Aí você pode, enfim, eu não vou dizer não, senão vou estar respondendo a letra A. Aí a velocidade média das moléculas, então a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado, tá? E letra D, as pressões A e B. Não é difícil, por que pareça. Mas quando você nunca fez esse tipo de problema, parece meio Megazord, mas não é não, tá? Vou esperar uns 5 minutinhos para vocês pensarem com carinho e tentar rabiscar alguma coisa no caderno.
E aí? Obviamente, talvez ninguém tenha conseguido, mas vamos lá. Isso aqui é uma relação, é matemática, tá? É só pegar a equação e fazer as relações matemáticas cabíveis aqui. Deixa eu só ver se ele aproveitar que deve ter rabiscado. Aqui, ó. Vamos lá, informações importantes. Aí ele fez lá o desenhozinho do A e do B, tá? Diz que no B ele tem 1 mol, que a massa do A é 4 vezes a do B, e o que o B tem 2 mols, tá? Continuando mais um pouquinho. Ele disse que a temperatura de A e a temperatura de B são iguais, ou seja, TA e TB são iguais. Essa é uma informação bastante relevante. Na letra A, lembra que eu falei? Ó, aqui, ó, a energia cinética é 3 meios. Aqui ele botou 3 meios de kT. Porque é a energia cinética. Se fosse kT vezes N, aí você está um número total. Quando você tem um número total de átomos contidos dentro do sistema, você passa a ter energia interna. Ou seja, a resposta que você encontrar aqui no A, ela vai dar sequência no B. Porque o B nada mais é que o número de átomos que existem ali. Aí vai existir uma relação matemática entre os dois. Mas calma, não acabou. Ainda falta. Ainda não resolveu o A ainda. Calma, calma, calma. Ó, vamos lá. Aí, olhando os dois, presta atenção. Olhando os dois, a energia cinética do A é 3 meios de kTA e a do B é 3 meios de kTB. Se eu sei que a temperatura de A é igual à temperatura de B, então eu posso fazer uma relação entre os dois, tá? Eu posso dizer, então... eu não faria assim, não, mas tudo bem. A temperatura de A é igual à temperatura de B, logo ele está dizendo que as energias cinéticas são iguais. Bom, o que eu faria? O que tio Everton faria? Eu transformaria isso aqui em duas grandes frações. Eu botaria um tracinho aqui embaixo entre a energia cinética de A e a energia cinética de B. Botaria um grande traço aqui da energia cinética de A com a energia cinética de B. E aí vocês iam notar o seguinte: 3 meios ia cortar com 3 meios, o K ia cortar com o K, que é constante Boltzmann, e o TA e o TB são iguais, iam cortar. Ia ficar energia cinética de A sobre energia cinética de B igual a 1, porque ia dar 1 aqui. E aí eu pegar a energia cinética de B e multiplicar por 1. E aí eu ia encontrar exatamente essa relação matemática, tá? Que se as temperaturas forem iguais, as energias cinéticas necessariamente serão iguais, tá? Mas aí a pergunta é, mas a energia cinética, mas e as energias internas? Agora muda um pouco. Por quê? Eu faço o mesmo cálculo para a letra B, para a letra B eu faço o mesmo cálculo, só que agora eu vou ter que acrescentar o quê? O número de mols. Aí a coisa muda. Aqui, ó, eu vou ter 1 mol e aqui eu vou ter 2 mols. Ou seja, aqui as minhas energias internas elas vão passar a ter valores diferentes. Vamos ver? Vamos ver. Pá, tchucu, tá, e vai apagar aqui. Ele fez lá, U é igual a 3 meios de NRT, tá? NRT, podia ter usado a de Boltzmann mesmo, NKT, enfim, caguei. Aí ele fez aqui, ó, a energia de A é 3 meios de NRT, onde obviamente o N ele vai botar 1, né? Aqui, ó, bonitinho, tal, ó. Ele já eliminou o R desnecessariamente, porque na verdade os R's são constantes e eles vão acabar sendo eliminados mesmo, mas isso também partia pro T. Então, assim, meio que antecipou uma coisa que não foi desnecessária aqui nesse caso. Bom, lembrando que eu posso fazer igual que eu fiz no outro, que eu disse, eu posso pegar e fazer uma grande divisão aqui entre os dois. O bloco de cima com o bloco de baixo. Vai ficar o A sobre o B. Aí, ó, 3 meios vai cortar com 3 meios. O T é igual a T corta. O R, se ele tivesse deixado aqui, cortaria também. Constante. Tá? Aí eu teria o NA e o NB. Onde o NA eu substituo pelo número 1. E o NB eu substituo pelo número 2. Tá? Tá bonitinho. Aí, ó, como aqui tá 1, o NA é 1, 1 vezes 3,5, 3,5, aqui ele tá fazendo um pouquinho mais longo. Tá? E o NB é 2, ele pegou 2 vezes 3, aí deu 6, 6,5. Tá? Ou já poderia ter cortado, mas vida que segue. Aí ele vai pegar e vai fazer a relação aqui, ó. É exatamente aquela relação que eu tinha proposto na anterior. Aí ele pegou
o B sobre o A. Porque no problema ele quer saber quantas vezes a energia interna B é em relação à energia interna A. Ele botou o B sobre o A, ele foi esperto. Ele já deixou de um jeito, já a resposta vai deixar já de acordo com o que a gente precisa. Tá? Aí ele foi cortando os termos. No final, o B sobre o A, as energias, né? Vai dar isso aqui, ó. Sobra 2, né? No final. E aí ele diz que a energia interna B vai ser 2 vezes a energia interna A. A do A, nesse caso, né? Deixa eu ver agora. A letra C. Na letra C, e eu esqueci já qual era a pergunta da letra C. Ele pergunta com relação às pressões. Lembra, o que é energia interna? Energia interna também não pode ser 3 meios de PV? 3 meios de PV? 3 meios de PV. Ó, lembrando que se um tem a massa 4 vezes maior que o outro, será que isso vai influenciar no volume? Vamos ver aqui. Onde tá essa bosta? Ixi, Everton. Tardado. Ó, aí ele botou lá energia cinética de A, energia cinética de B, bonitinho, tchucu-tchucu. A gente sabe que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ele nem utilizou pressão vezes volume. Poderia ter feito isso. Nesse caso aqui, ele utilizou massa e velocidade, tá? Da energia cinética. Aí ele viu que a energia cineticamente que é mv ao quadrado sobre 2, tal, a gente já sabe disso, já está cascudo. Aí ele faz a do A, energia cinética do A. A gente sabe que a energia cinética do A é igual à energia cinética do B, lembra? A gente fez isso na letra A, lá atrás. Ei, caramba. A gente já sabe que isso é igual, isso é uma verdade, tá vendo? Então, ó, a gente talvez consiga, de repente, trabalhar com pressões a partir dessa verdade. Aí ele cortou, tchucu-tchucu. Aí ele sabe que a massa A é 4 vezes a massa B, ele vai substituir aqui, ó, no lugar do A por 4mb. Tá? Tá? Aí ele achou aqui a relação entre as velocidades. Ele está dizendo que a velocidade de B é 2 vezes a de A. Pô, professor, para que precisei descobrir isso? Vamos lá, calma. Está indo para o caminho mais longo possível, imaginável. Cadê aqui? Aonde ele botou, infeliz? Ó. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá voltando. Letra D. Tem a letra D aqui na pergunta? Isso, professor, que a C pede a Eu velocidade. pulei o C, a C, por isso que ele calculou a Exatamente. velocidade. Porque a gente pode usar a velocidade para fazer a letra D se quiser. Por isso que eu fiquei com a letra D na cabeça. É verdade, ele deixou a velocidade, relacionou as duas energias cinéticas que eram iguais aqui. Tá? Aí viu que a massa de um é 4 vezes a massa do outro, fez as substituições. Aí ficou as letras ficarem iguais, ele cortou. Aqui, ó. E as letras, os dois lados ficou com MB, ó, porque o MA é 4 vezes MB. Ele levou a raiz quadrada dos dois lados para poder eliminar o elevado ao quadrado aqui. Achou essa relação matemática entre o VA e o VB. Aí sim, aí acabou. Aí agora ele vai para pressão. Vou usar Clapeyron. Aí a gente pode utilizar aquela equação do Clapeyron, que é V igual a nRT. Também porque acho que a gente vai ter tudo para trabalhar. Se vê aqui não é de velocidade não, hein, gente? Se vê aqui é de volume, não tem nada a ver com a velocidade. Isso é um erro clássico. Professor, só volta ali no final da C. Não dá certo. Fala. Foi. Aí aqui jogou Clapeyron. Na Clapeyron aqui ele disse que era constante. Tudo é constante, ó. O T é constante porque a temperatura é igual para todo mundo. O volume é constante porque o volume se mantém. Eles estão recipientes com o mesmo volume. A N é a constante dos gases. E vou lá. O que está mudando entre os dois? Usando a Clapeyron como referência. O número de mols. Né? Que um é o dobro do outro. É o dobro, é isso. Agora ele vai pegar e vai fazer o A e para o B. Se ele fizer aquele esqueminha de dividir um pelo outro, vai ser ridículo, né? Ó, tudo é constante aqui, ó, tudo é constante. Se eu quiser, eu posso cortar
esse NRTV aqui eu corto, esse NRV aqui eu também corto. Tá? Vai ficar só o que eu vou ter de relação matemática entre os dois, que se diferencia, é o NA e o NB. Ou seja, se eu dividir todo mundo aqui, o de cima pelo de baixo, eu vou cortar esse pacote aqui, ó, esse pacote de baixo. Tá? Eu vou ter ó, aí vai fazer exatamente a condição que eu disse. Obviamente, de novo, como ele quer a relação de B e A, né, o que ele fez? Só trocou essa relação matemática do B, jogou para cima, e a relação matemática do A jogou para baixo. Note que o número de mols ele já botou como 1. Ele obteve NRT sobre V. Não, RT sobre V. Aqui ele botou 2, por isso que apareceu esse 2 aqui. 2RT sobre V. Aí, obviamente, ele pegou B sobre PA para facilitar lá na resposta final. Tá? Cortou, obviamente, esses pacotes aqui, que são idênticos, sobra 2. Ou seja, quando ele jogar o PA para lá, ó, multiplicando, ele vai ver que B é igual a 2 vezes PA. Ó, tá vendo? Joga PA para lá, B é igual a 2 vezes PA e finalizou. E que horas tem, gente? Para fazer mais uma ainda. Vamos lá. Everton, essa questão é bem complicadinha, né? Abrange várias teorias para você conseguir fazer e algumas macetes matemáticos, né, de você dividir. Quando você tem proporções entre valores iniciais e finais, ou entre dois objetos, às vezes você dividir a equação de um pelo outro, você consegue encontrar a resposta. Isso é uma forma matemática da gente conseguir resolver. Mas ali na própria questão, já não diz que a pressão. Não diz, não. Ele quer saber qual é a pressão, Elisa. Não diz qual a pressão é maior ou menor, não. A gente vai saber depois. É meio intuitivo. Na verdade, se você for olhar, dá para saber quanto que é a pressão, entendeu? Porque você nota lá que quanto maior o número de mols dentro do sistema, maior será a pressão exercida dentro desse mesmo sistema. Um mol para A e 2 mols para B, né? Então, exatamente. Então, o B tem 2 vezes a pressão do A. Visualmente você deveria fazer, mas aí tinha que demonstrar de forma matemática. Como é? Deu uma volta, né? Porque tem que explicar a parte matemática, né? Às vezes o problema pode ser um pouco mais complexo, não adianta só ter uma noção mais teórica direta, de macetada, né? Se você não sabe o caminho para poder chegar naquela resposta. Aqui o professor acabou. Se a gente fez? Não, a gente não fez. Então vamos lá? Esse aqui está feito, né? Mas para gás, eu botei um exercício para gás diatômico. Note que quando é gás diatômico, ele necessariamente é obrigado a falar. Tá? Quando ele não fala, a gente traduz como sendo monotônico. Considere 2 mols de um gás diatômico. Opa! Diatômicos não é mais 3 meios, é 5 meios. Encontram-se uma temperatura de 500 Kelvin, ele já deu o valor da temperatura. Ó, de um recipiente fechado e rígido de volume igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ou seja, ele já deu volume. Se ele deu volume, você não vai usar o NKT, você vai usar o NRT. Tá? Vai usar o do Clapeyron, que vem de Clapeyron. Aí é mais fácil, porque já vê o número de mols, 2, R é dado, 8,31, e a temperatura. Tá? O volume aqui a gente nem vai usar. Se ele tivesse dado pressão, a gente podia utilizar a pressão, que é U igual a 5 meios de PV. U igual a 5 meios de PV, igual ao outro. Só que ao invés de ser 3 meios, é 5 meios. PV, pressão vezes volume. Como ele não deu pressão no trabalho, né, na questão aqui, vai usar essa daqui. Aí tá me perguntar, professor, ele deu mols, ele deu temperatura, ele deu volume e deu a constante dos gases. Mas aonde eu uso o volume aqui? Pegadinha. Nos concursos hoje, na verdade, eles não colocam exatamente o que você vai precisar ou vai deixar subentendido algumas coisas para você
encontrar primeiro um item, depois você jogar na equação que se pede. Hoje em dia é muito comum deles darem informações a mais, em excesso, exatamente para você saber se você sabe, se você conhece aquilo que você está fazendo. É mais inteligente isso, né? Porque você sabe se o cara realmente sabe a teoria ou se ele sabe só fazer conta. Ah, Esse aí é diatômico, né? Porque é esse é diatômico, isso que está Ah, 5 meios. Ele diz aqui no problema, logo no início, um sim, gás sim. ideal diatômico Bom, ideal. Tá? E é substituição direta, ele faz substituição direta. 5 meios, NRT, tchucu-tchucu, substituindo, faz o cálculo, acha o valor final aí de 20.775 joules. Ok? Ó, dá para fazer mais um, dá para fazer a última. Uhul! Vamos lá, vamos para o próximo. Eu acho que eu separei mais um diatômico. Você vai cobrar diatômico também? Não sei. Pode ser, é possível, não sei. Cara, a prova tem 3 Alô, meus questões. queridos aí, alô. A prova vai ter 3 questões teóricas, até onde eu me lembro. Duas, duas de cálculo. As duas de cálculo pode ser bem pesada, pode ser uma assim, para tipo, vou dar um trabalhinho para isso, para eles poderem valorizar a aula. Enfim, tirar 10 e de repente cagar para a próxima matéria. Então, enfim, brincando. Todo mundo vai Valeu, valeu. passar, eu acho. Vamos lá, continuando. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Igualzinho o outro, não mudou em nada. Só se preocupe se às vezes pode ter informação em excesso, tá? Ó. Estão com êmbolo móvel. Opa, Tá aparecendo aqui pra gente ainda não, professor. oi? Não? Tá aparecendo Peraí. ainda não. Esqueci de apertar aqui. Bosta. Agora, Agora tá. tá. Um pistão com êmbolo móvel contém 2 mols de oxigênio e recebe 581 joules de calor. O gás sofre uma expansão isobárica, na qual seu volume aumentou de 1,66 litros aqui. Ele aumentou, né? O aumento dele foi o delta V dele. E há uma pressão de 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Considerando que nessas condições o gás se comporta como gás ideal, utilize tchucu-tchucu. E aí, será que vocês conseguem fazer essa sozinho? Nossa, vou dar uns 5 minutos para vocês rabiscarem. Agora, prestem atenção. É um êmbolo de pressão aí, tá? Essa teve pressão, não, perdão. Teve variação de volume, né? Se teve variação de volume, logo teve trabalho. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Aí tem a primeira lei da termodinâmica. Lembrando que a gente vai entender como se fosse um gás monoatômico. U é igual a 3 meios de nRT. Olha que coisa linda. Agora é só fazer. Ele recebe 581, é endotérmico positivo, recebe positivo, então a quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica lá vai ser 581, menos o trabalho, que é pressão vezes variação de volume. Isso tudo é igual à energia interna, pode ser 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Vai ficar, nesse caso, delta PV. Perdão, 3 meios de P delta V. Tá variando o volume. Bem tranquilo. Bem light. Bem, assim, tipo, questão de prova bem tranquila para gabaritar.
E aí, conseguiram? Consegui fazer só o trabalho, Everton. 166 joules. Eu acho que o pior. Agora, a quantidade de calor é 581, que ele está pedindo aqui, ó. Não me lembro nem mais. É, considerando as condições do gás se comportam como gás, calcule. Ninguém sabe calcular, que na verdade o retardado do professor não falou para você calcular. Aí, com certeza, nesse caso, que era para calcular a energia interna. Porque Então, você você tinha falou que. aí como é que eu achava o trabalho, que é O trabalho, né? trabalho é P vezes ΔV. Calcular. Aí você pegou o P, que é a Isso aí. pressão 10 elevado a 5, vezes o ΔV, Transformei. que é a variação do volume, 1,66 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque tem que estar em metro cúbico. Aí você Isso. achou o trabalho. Em joule. Aí a quantidade de calor ele já te deu, que vale 581. Calor recebido, então o valor é positivo. Você tem o 581, agora tem o trabalho, que vale 166, tá? E agora você pega e diminui um do outro e acha 715. Eu que errei, tá, gente? Então, de repente o pessoal confundiu, porque como eu falei da energia interna, da energia interna, porque eu estava imaginando que ele é para calcular a temperatura, alguma coisa, e eu acabei não lendo ali o probleminha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, o restante é basicamente comentários sobre o exercício. Bom, acho que acabamos, podemos ficar parar por aqui, né? Que senão vocês vão surtar. Eu acho que tem informação bastante para gente, para vocês já estudarem. Se tudo correr bem, eu vou tentar ver se consigo mandar isso aqui até amanhã para vocês. Não, peraí. Deixa eu parar interromper a. Oh, caramba. O compartilhamento. Pronto, voltamos. Aí o que eu vou fazer? Vou finalizar essa aula e amanhã provavelmente eu devo estar botando lá no YouTube e mandando para vocês. Tá? E aí vocês estudem para essa aula e se tudo correr bem até domingo, meu deadline com vocês para poder mandar o PowerPoint, tá? Para vocês poderem ter material para estudar. Everton, só Valeu? uma pergunta. Só Com uma. relação à prova, está baseada nessas questões que você está dando para a gente, né? Isso, nem mais nem menos. Beleza. Na verdade, eu até estou puxando um pouco além, acima, que quando vocês forem fazer a prova, elas fiquem de forma bem confortável. Tranquilo, obrigado. A ideia é essa. A data da prova a nossa prova hoje acho que é dia 3, acho não, é dia 3. Dia 3 do mês que vem. Tá? Daqui menos de um mês. Aí nós temos mais ou menos umas 4 aulas aí para frente. Essas 4 aulas a gente consegue fechar com muita tranquilidade o conteúdo que precisa ser fechado. Tá? É a parte da primeira lei da termodinâmica e máquinas térmicas. E depois a gente entra em segunda lei da termodinâmica, que é um pouquinho mais puxado. Isso aí, meus amigos. Para eu não vou ver daqui para frente, para os próximos dias. Feliz Páscoa e bons estudos aí. Um grande abraço. Um beijo e um queijo. Igualmente, Everton. Fica com Valeu. Deus aí. Um abraço, professor. professor. Valeu. Valeu, valeu.